Mas porventura, existe apenas um Deus? O que dizer de Cristo e do Espírito Santo? Existem numerosas teorias que tentam explicar Deus e os muitos argumentos que tentam provar ou negar a sua existência. Depender tão somente da sabedoria humana para aprender acerca de Deus é como utilizar uma lupa com o intuito de estudar as constelações. Diferente de qualquer outro assunto, o conhecimento de Deus envolve a pessoa como um todo e não apenas o intelecto. Deve-se permitir a ampla entrada do Espírito Santo, manifestação e aceitação plena para aceitar a vontade de Deus. Há suficientes evidências da existência de Deus para convencer todo aquele que, de maneira séria, busca descobrir a verdade sobre ele. Contudo, fé é um pré-requisito, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mas porventura, existe apenas um Deus? O que dizer de Cristo e do Espírito Santo? Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Várias declarações nas Escrituras mencionam os três membros da Trindade, igualando-os em natureza e posição, embora não em função. Em Mateus 28,19, temos a conhecida fórmula do batismo, que declara que os seguidores de Cristo devem ser batizados como novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica de 2 Coríntios 13,13 revela o mesmo Deus trino, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A Trindade, então, é uma comunhão divina, não um grupo de deuses, mas uma união de três pessoas que praticam e expressam um perfeito amor em perfeita cooperação. Em Isaías 48,16, vemos as três pessoas da Trindade, onde lemos: Agora o Senhor Deus, o Pai, enviou a mim, o Filho de Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Não existe distância entre as pessoas da divina triuna. Todas elas são divinas e assim compartilham seus poderes e qualidades. Nas organizações humanas, a autoridade final repousa sobre uma pessoa, um presidente, o rei, um primeiro-ministro. Na divindade, a autoridade final reside sobre todos os três membros. Deus é um em propósito, mente e caráter. Essa unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro da divindade existe uma distribuição de funções. Deus não duplica desnecessariamente o serviço. Ordem é a primeira lei no céu e Deus opera de maneira ordenada. Essa organização parte da unidade interna da divindade. O Pai atua como fonte, o Filho como mediador e salvador e o Espírito Santo como nosso consolador. O Espírito é um Deus, assim como o Filho e o Pai. A encarnação ilustra de forma bonita o relacionamento funcional entre as três pessoas da divindade. Em 2 Coríntios 13,13, temos além da bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O testemunho do anjo a Maria indicou as atividades dos três no processo misterioso em que Deus se fez homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Que bela promessa é esta! O único Deus verdadeiro é o Deus da cruz. Cristo desvendou ao universo o infinito amor e poder salvador de Deus. Ele revelou um Deus triuno que se dispôs a suportar a agonia da separação em virtude de seu amor incondicional por um planeta rebelde.
Em sua distribuição interna de funções, diferentes membros da divindade executam tarefas distintas para a salvação do homem. Na cruz, a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo. Foi a mais elevada revelação de Deus. Cristo se tornou humano a fim de morrer pela graça humana.